Pena. Talvez a alegria deste sobrenome explique o seu prazer em escrever formas e desenhar sonhos. Escrever é colocar no papel um traço que voe para além das páginas. Foi fazendo papagaios com o pai que ele aprendeu que poderia traçar sonhos, fazer poesia concreta com concreto. Gustavo Pena tem essa facilidade, ou será sensibilidade. Arquitetar poesia no espaço onde as pessoas vão concretizar seus sonhos. Esse é Gustavo Pena, mais que um arquiteto, um homem que projeta esperanças. A poesia, ela é a união de imagens, palavras, imagens, pesos, sons. A arquitetura também faz a mesma coisa, é um arranjo proporcional. Qualquer pessoa que sabe fazer um gesto de carinho, sabe fazer arquitetura. Foi materializando sonhos que Gustavo Pena se tornou um dos arquitetos mais renomados do Brasil, responsável por grandes obras, como a Academia Mineira de Letras, o Memorial da Imigração Japonesa em Belo Horizonte, a Escola Guinhar, o Expo Minas, o Parque Ecológico da Pampulha, entre diversos outros trabalhos. Seu mais novo projeto é a modernização do Mineirão para a Copa de 2014. O Mineirão vai passar uma usina de fotovoltaica, de energia elétrica a partir do sol. E vai gerar energia elétrica e vai entregar para a CEMIG. Nascido em Belo Horizonte, neto de poeta e filho de engenheiro, Gustavo Pena defende que a arquitetura é uma fábrica de sonhos, feita de palavras. E é para entrar neste mundo de sonhos, poesias, traços e palavras que esta edição do Sempre um Papo recebe o arquiteto Gustavo Pena. Arquiteto, mas arquiteto poeta, arquiteto que gosta da palavra, uma pessoa que admira livro e leitura como você, conheço poucas na vida. Eu queria te perguntar, para começar esse bate-papo, o que existe na arquitetura por trás do concreto, parede, forma? O que existe na arquitetura que não se diz? Eu costumo dizer muito que a arquitetura não é feita de concreto, de ferro, de tijolo, de aço. A arquitetura, ela é feita de palavra. Aí você vai me dizer, mas peraí, mas o que a palavra faz? A palavra manda a matéria, a palavra conduz a matéria. A palavra é que inspira o gesto arquitetônico. Por exemplo, se eu falar leveza, a gente imagina toneladas de concreto se levantando para deixar vazar por baixo. Se você disser acolhimento, o concreto e o edifício se curva num côncavo para acolher as pessoas. Quem que mandou o edifício fazer isso? Foi a palavra. Quer dizer, quando eu imaginei acolhimento, quando eu imaginei aconchego, eu imaginei uma coisa curva. A palavra me gerou uma espacialidade. Mas eu acho que a palavra tem uma força maior ainda, porque a encomenda, seja ela de uma pessoa, o cliente uma pessoa, um casal, uma família, uma instituição ou uma cidade, a encomenda para o arquiteto ela vem através das palavras e você tem que saber ouvi-las e interpretá-las. A interpretação da palavra é o grande, vamos dizer que é o que transcende o significado direto, unívoco, mais óbvio, mais imediato da palavra. É como a psicanálise propõe. Quando você fala uma palavra, você ouve, mas você vê os vários significados que estão por dentro do contexto em que ela foi dita. Então, que se a encomenda vem através das palavras, quer dizer, eu tenho que saber ouvi-las e interpretá-las, eu acho que está mostrado aí como é que a arquitetura tem que ser, o ferramental do arquiteto tem que saber ser o interpretador dessa palavra, do que ela diz, de como ela foi formulada. E como é que esse sonho que se materializa através da palavra, que uma pessoa te encomenda um projeto concreto, vamos lá, que é concreto de qualquer forma, Ele vai acabar concreto. Pois é, você vai acabar concreto. Como é que no final... O poema também acaba naquela estrutura dele, mas todo o processo de invenção do poema foi através de uma cintilação de pensamento. Eu diria que é isso. Entra um pensamento que encontra com outro e eles vão formando uma poesia. Pois é, agora nós já estamos falando de poesia.
arquitetura é poesia. A inspiração, o devaneio e o sonho advêm de uma conjunção de coisas, tempos, experiências e imprevistos que surgem das suas andanças, pela literatura e pelo cosmo da cidade, do seu cotidiano e da paisagem e força dos lugares. Como artista que observa detalhes, rende força às ambiguidades, transições e intencionalidades, deixando sua sensibilidade fluir nas gradações e no movimento das formas, cores e luzes. Porque a poesia ela é a união de imagens, palavras, imagens, pesos, sons. A arquitetura também faz a mesma coisa, é um arranjo proporcional. A proporção é muito diferente da modularidade. A modularidade é a colocação das palavras no lugar certo. A proporção é a colocação de determinadas palavras dentro de uma certa ordem, dentro de certos pesos. Elas têm peso e elas vão formando um fio condutor entre uma ideia até o final da ideia. Quer dizer, a ideia de arquitetura que se completa quando o discurso poético está completo. O homem é a medida da cidade. Richard Sennett acrescenta outra coisa importante também. Ele mostra a relação carne e pedra. Como é que as atitudes das pessoas geraram edifícios? Como é que a democracia gerou um tipo de urbanismo ou de arquitetura? Como é que todos os sentimentos e as relações das pessoas, na verdade, foram a centelha que fez isso acontecer, fez a criatividade eclodir? E quando nós percorremos as cidades no mundo inteiro, dos astecas, dos egípcios, dos romanos, tomamos conhecimento da vida deles através da arquitetura que criaram. Bom, a cidade é a mais complexa invenção do homem. Não existe nada que foi inventado pelo homem mais complexo da cidade. Porque desde que ela é fundada, ela nunca mais para. Funciona de manhã, de tarde, de noite, funcionam os hospitais, as ruas, o transporte, né, os cinemas, ou as ruas, as avenidas, os ônibus, o transporte coletivo, os carros, os ladrões, as prostitutas, tudo funciona. A cidade funciona o tempo todo. Não é? Então, essa questão de como administrar a cidade com a questão dos novos tempos, do clima, alterações climáticas, as alterações da energia, como é que nós vamos ter água para abastecer essas cidades, principalmente as grandes cidades. Eu sei que uma coisa a cidade vai perdendo, que é essa coisa de ser espaço para as indústrias, para a produção. A cidade hoje é uma cidade de vivência, de convivência. Nós vamos trabalhar nas cidades para que nós tenhamos acesso à cultura, acesso aos outros, à convivência, né? Ter fruição da natureza. Mas você não está viajando demais nessa história, Gustavo, porque hoje é o contrário, né? O que a gente vê é o contrário. O que é necessário para chegar nisso? É esse que é o ponto que eu sei. A cidade ser um espaço de verdade de convivência. Você vê o seguinte, São Carlos, por exemplo, é um caso desse. Né? São Carlos é uma cidadezinha que estava lá, já é capital da pesquisa no Brasil. Não tem nenhuma industrialização feroz, feérica. Quer dizer, as cidades podem ter as indústrias em grandes polos que têm um outro sistema de relacionamento com as cidades onde se dorme. Então, as coisas podem ser feitas com um pouco mais... A distância em que você trabalha, por exemplo, você tem o seu computador, o seu laptop, você trabalha em qualquer lugar, você escreve em qualquer lugar. A natureza é a maior inspiradora. A natureza é outra harmonia. Quando eu vejo esse sistema viário pouco adaptado, cortando, machucando a natureza, vejo que aquilo não para ali. Toda vez que você faz um projeto enfrentando a topografia, como se ela já dissesse previamente o que se deveria fazer, acaba se gerando um bairro onde não nos encontramos bem, onde as casas não são bem implantadas, onde a saída é dificultada, onde nos perdemos facilmente. Dessa maneira, estabelece-se o caos. Então, eu acho que, no meu modo de pensar, o que nós temos de fazer é retrofitar nossas cidades todas em questão de energia. Os prédios mudam as suas caras, as ruas mudam seu perfil, passam a ser ruas para você poder caminhar, ruas que tenham mais arborização. Você vai criar outros sistemas que não sejam esses ônibus infernais no meio da cidade que poluem tudo.
Você já vê que as tentativas já estão por aí, né? Já se propõe demolir o Minhocão em São Paulo, vai se demolir uma alça no elevado na avenida, no centro histórico do Rio de Janeiro. As propostas já começam a aparecer, propostas que renovam, que olham a cidade com um outro olhar, não uma base para você fazer todo tipo de corte e intervenção brutalizando a cidade. Mas aí, Gustavo, tem que ter uma coisa filosófica, né? O homem tem que desistir das quatro rodas, né? As quatro rodas já estão em vários lugares do mundo. Eu não acredito que, por exemplo, uma cidade como Paris já não estimula o mesmo tráfego que tem aqui, não é? Nova York, por exemplo, também não tem o mesmo tráfego daqui. É tudo fora dos eixos externos da cidade de Nova York, né? São grandes vias, imensas vias, onde você anda de carro, grandes distâncias, não engarrafamento atrás de engarrafamento, porque todo mundo sabe que é uma despesa energética tremenda, né? O reencontro do tempo, dos espaços entre o todo e do fragmento são, na obra do arquiteto, resultado de um processo de criação ritualístico, de um intenso construir, expressar e sentir. Como verdadeira claridade labiríntica, espaços e formas são configurações da realidade, da vida e da subjetivação. Elucidativas do interpretar, as múltiplas perspectivas do tempo e espaço reencontram-se no lugar estelar de sua obra. Eu acredito que na mesma somatória, quanto mais estupidez você fizer, mais estúpida a sociedade. Quanto mais gestos de gentileza você fizer, mais gentil, mais fraternal, mais cordial. São palavras que já saíram um pouco do nosso cotidiano, linguagem. Mais a cidade fica feliz. Eu fico imaginando o tempo que fizeram o Pão de Açúcar, o Corcovado, o tempo que fizeram o Parque Municipal, que está sendo cortado, mas eram tempos mais gentis, né? Valorizavam isso, os grandes bulevares, o convívio da cidade, na escala da cidade. Porque quem estrondou com tudo foi realmente a mudança dos controles, do planejamento. O planejamento foi sendo destituído paulatinamente da importância na coisa pública. Se um dia te fizerem aquela pergunta clássica, como resolver os problemas das favelas nas cidades? Você tem abstração total, porque não é uma coisa concreta. Como é que você resolveria isso? A primeira coisa que eu acho é a seguinte: favela não é problema, favela é solução, não é? Quer dizer, se a favela está ali de uma forma absurda, gerando 1000 problemas de convivência com a cidade e tal, não é pelo que fez ela surgir, que é a mão de obra próxima. Nem os processos que ocorrem na favela são todos eles absurdos. A maioria dos processos são extremamente benéficos e geram paradigma para outras intervenções, podem ser replicados em situações completamente distintas, né? Então, eu acho que a favela deveria ser colocada na escala da densidade populacional, pensada assim: assentamento de mão de obra, densidades populacionais humanas, dignas, sistema viário alternativo, completamente alternativo. Você não pode criar a mesma avenida que passa na cidade dentro da favela. Criar ali uma coisa e manter daquele jeito, porque elas estão normalmente, as nossas aqui, ocupam zonas de recarga de aquífero, quer dizer, topos de montanha, que deveriam ser totalmente permeáveis. Elas vão impermeabilizando. Então, o que elas fazem? Elas impermeabilizam as cabeceiras dos córregos e aumentam a vazão nos córregos, assoreiam, porque a cobertura vegetal foi sendo suprimida. Então, gera uma série de coisas desagradáveis. Mas uma coisa ninguém pode retirar da favela, que é o fato dela se ter uma certa quebra dos paradigmas, né? Ela muda as escalas. No Rio de Janeiro isso é muito claro, né? Se não fosse as favelas, como é que haveria samba? Como é que aquilo não tinha samba, né? Não tinha samba. Por isso que é isso que o Merleau-Ponty nos propõe, uma coisa interessante para a gente pensar, é que ele propõe que a gente deveria substituir o apesar de por graças a. Se você disser que o Rio conseguiu fazer o samba apesar da favela, é claro que não é graças à favela, né? Agora, há tempos atrás, eu fiz um projeto para a cidade de Montes Claros, e era o centro de convivência com a seca.
O Centro de Convivência com a Seca também é um discurso poético, né, que vai chegar a uma série de conclusões. Mas ele parte disso. A convivência com a seca, ela está elevando a categoria de arte e de expressão popular, não aquilo que, apesar da seca, do semiárido aconteceu, é aquilo que, graças àquelas condições tão adversas de habitabilidade, foram surgindo no coração das pessoas que amam aquilo. Carne de sol, carne de sol, o piqui, não é? As músicas, as rendas, a convivência, o jeito de falar do Norte de Minas. Quer dizer, é maravilhoso. Então, isso é muito mais rico do que se você uniformizar todas as pessoas e elas serem todas muito elegantes e paulistanas elegantes e se acham. Acho importantíssimo a poética. As palavras ajudam-me a cadenciar os pensamentos e palavras fazem poesia. Então, as palavras fazem arquitetura. E a arquitetura feita de palavras que se ordenam de determinada maneira mostram que pensamentos também foram ordenados. Mostram-me ou afirmam-me que houve ordenação de pensamentos. Gustavo, o que a leitura e o livro trouxe para a sua arquitetura? Eu acho assim que o período meu inicial de arquitetura foi lendo muito os grandes autores da própria arquitetura, né? O que falava aí o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, o que falavam o Le Corbusier, Louis Kahn, o Argan, os grandes conceituadores. Mas, paulatinamente, eu fui notando que me interessava um pouco de filosofia. Então, eu caí mais na filosofia de Merleau-Ponty, li um pouco de Heidegger, e conversar sobre isso com as figuras. Esse tipo de trabalho, Bachelard, né, e aí começam os outros que inspiram, vão me levando para a poesia. Aí eu vou achando muito interessante esse caminho de sair de um livro de arquitetura, de autores absolutamente arquitetos e urbanistas, com conceito, não é um livro somente técnico, mas é um livro que havia conceito, processo, para cair numa questão absolutamente abstrata, intuitiva, que é a poesia. Então, eu me divirto com poesia também, eu tento escrever os meus projetos, não só desenhá-los, mas também escrevê-los. Gosto de lembrar de que a primeira coisa que o primeiro homem fez quando se viu só e nu no planeta Terra foi a arquitetura. É claro que ele não dançou, não cantou, não desenhou, não fez engenhos, curas ou leis, e nem de pronto procurou roupa ou alimento. Ele tentou encontrar um lugar no mundo que o coubesse no seu tamanho e nos seus sentidos. Gustavo, quais foram as 3 principais ideias que você teve em cima desse projeto do Mineirão? Eu não diria que tem 3, são várias, que podem ser concentradas numa: respeito. Aí eu vou te falar que, a partir do respeito a quê? Aí eu posso dizer que são 3, e depois vamos ver se tem mais. O primeiro respeito, eu acho que é ao que existia, ao projeto do Eduardo Mendes Guimarães, do Gaspar Garreto, que é o Mineirão. O Mineirão já é querido por todos nós, é um ícone da arquitetura mineira e brasileira. Então, ele não poderia ser deturpado, eu não poderia ir lá fazer algum arremedo, alguma mutilação naquela forma. Ele tem que estar absolutamente mantido. Então, é o respeito ao preexistente, que é a própria Pampulha, com o circuito Oscar Niemeyer, o nosso grande lugar de turismo, né? Nosso orgulho, o cartão postal de Belo Horizonte. Isso é respeito. Então, o que nós fizemos não é nem para incomodar a Pampulha, nem para incomodar o Mineirão. São lajes horizontais que não disputam com a verticalidade dos pórticos e que formam uma espécie de plataforma, de esplanada, onde aquele grande elemento lá arquitetônico fica implantado. O objetivo desse trabalho foi dar facilidade de escoamento, porque nós tínhamos problemas de segurança e de visibilidade muito graves dentro do Mineirão, que não habilitariam para as grandes competições internacionais. E as questões também de shows, que nós temos que ver que o Mineirão, só com futebol, não se sustenta. Então, teria que equipá-lo com várias coisas que são extensões da função imediata de estádio de futebol.
Depois nós fizemos outro respeito. Respeito a meio ambiente, e a ecologia e a sustentabilidade. Então, nesse sentido, nós trabalhamos com tudo que há de mais contemporâneo em aproveitamento da água de chuva, diminuição dos gastos energéticos com iluminação, área de permeabilidade de solo, também essa eficiência nos fluxos, estímulo ao uso de bicicletas. Quer dizer, nós fizemos aí mais de 40 itens que são itens no sentido da sustentabilidade para fazer com que ele gere energia. O Mineirão vai passar uma usina de fotovoltaica, de energia elétrica a partir do sol. E vai gerar energia elétrica e vai entregar para a CEMIG. A CEMIG vai contabilizar aquilo e, no dia do jogo, vai gastar a sua margem que tinha lá na sua reserva. Quer dizer, é um estádio que tem responsabilidade comprometida. Um terceiro respeito, eu diria que é também a questão da família, do legado, do pós-Copa. Na direção de quem foi feito o estádio? Foi feito o estádio não da torcida organizada. Ele foi feito para todos os jogadores, todos os torcedores, né, terem segurança de assistir o jogo. Nós estamos fazendo com que o estádio seja completamente esvaziado em 8 minutos. Então, esse jeito de projetar é um jeito que visa o homem, a família, e um instrumento para que a cidade possa receber grandes shows e para que esses shows possam ser fruídos por essa gente toda. Não, um prédio espelhado devia ser proibido pelo Ministério da Saúde. Eu acho que é o seguinte, ele tem 3 defeitos, para mim, fantásticos. O primeiro é por ele ser espelho, ele reflete um prédio horroroso nele mesmo. Então, sou duplamente feio. O prédio que está dentro dele é feio. Segunda questão é a escala. Ele rouba de você a escala, porque você não sabe qual que é o tamanho do andar, porque como ele é todo espelhado, ele te escamoteia essa Esconde. E tem uma outra questão também, que é essa coisa do ser o espelho que pega um sol que está lá no norte e joga ele numa fachada sul. Não é? Ele rebate, ele está rebatendo o sol do norte, jogando uma fachada que jamais receberia sol. Para que serve a arquitetura? É uma coisa totalmente desútil também. Artes plásticas, para que serve? Para que serve uma pessoa cantar, tocar um violão? Objetivamente não significa nada, não se presta para nada. Ela tem a função de se tornar o homem maior. Melhor quem promete é a medicina e a religião.